Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa plataforma de comunicação do Instituto Borboleta Azul. Meu nome é Ricardo Azevedo, eu sou Head de Comunicação e Parcerias do Instituto e hoje, como já é de costume, nós vamos falar de saúde mental. Um programa especial porque vamos conhecer parceiros do Instituto Borboleta Azul e quem vai me ajudar aqui nessa apresentação, conversa, é a Nara Chicane, nossa fundadora e presidente. Nara, por favor, faça as honras da casa aí para os nossos Estou muito feliz aqui visitantes. hoje com dois parceiros de longa data, desde o início aí, né, da existência do Instituto Borboleta Azul. Então, a Helena representando o Instituto Mundo Aflora, o Anderson representando o Lar Sírio Pro Infância, duas instituições que me são assim, muito especiais, porque eu acho que são instituições com quem, de fato, a gente tem um termo de colaboração, de parceria, né, e estar aqui hoje para falar um pouquinho, né, dessa nossa relação, para mim é muito especial. Então, eu queria te agradecer, Helena, agradecer você, Anderson, por estarem aqui e se prontamente, né, virem aqui realizar esse papo com a gente. Acho legal explorar um pouquinho a história também, né? Fala um pouco pra gente do mundo da Flora, do Instituto, como é que tá se organizou, né? Como é que ele atua. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, a parceria de muito tempo, né? O Instituto Mundo Aflora nasceu em 2016, quando a Renata, fundadora, começou a dar aulas de yoga dentro das unidades femininas da Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo. E aí ela foi percebendo foi pensando o que essas jovens faziam essas jovens estarem lá, o que foi acontecendo na vida delas para elas estarem lá. E aí foi fundado em 2016, então o Instituto Mundo Aflora. A gente trabalha com meninas e pessoas trans de 12 a 24 anos que estão em privação de liberdade. E o nosso principal foco é que essas pessoas não voltem a cometer os delitos que fizeram elas estar lá dentro, né? A gente entende que é uma população que está em alta vulnerabilidade, as pessoas que a gente trabalha. E atualmente a gente entende que quando a gente trabalha com uma jovem e impacta uma jovem, a gente também está impactando uma família inteira e, consequentemente, a sociedade, né? Então, hoje a gente está dentro desses centros femininos, já estamos também em 3 estados do Brasil e nós somos uma instituição pioneira de trabalho com esse recorte de gênero com essa população, que a gente entende que é a população mais vulnerável do sistema da justiça, porque elas são esquecidas e não olhadas, né? Sim, sem dúvida. Acho que é um trabalho realmente, diria até inspirador, né? Porque olhar para essa classe que tem pouquíssimos privilégios ali, ou até diria nenhum, muitas vezes, né? Não é qualquer um. Então, acho que encontrar pessoas interessadas nesse tipo de resgate, né? Porque não dizer assim, é super importante. A gente vai falar um pouco melhor sobre o mundo da Flora, mas antes vamos ver um pouquinho sobre o Lar Sírio Pro Infância. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Também queria agradecer a Nara pela parceria já de longa data com o Lar Sírio. E o Lar Sírio é uma instituição do terceiro setor também, que atende crianças e adolescentes no contraturno escolar. São crianças de 4 anos até os 17, que ficam na instituição quando elas não estão na escola, né? São famílias, são crianças que estão também em situação de vulnerabilidade social e que não tem com quem ficar nesse contraturno escolar, né? A família geralmente trabalha, né, passa o dia todo fora, são famílias que não têm condições, talvez, de colocarem a criança numa instituição particular ou de pagar uma babá. Então, as crianças elas vão para o Lar Sírio nesse contraturno escolar. Hoje, nós atendemos mais ou menos 420 crianças nesse contraturno, somando manhã e tarde, e lá elas fazem diversas atividades ao longo do dia. Nós não somos uma instituição de educação, por mais que forneçamos, né, por mais que a gente disponibilize para as crianças atividades educativas, nós somos uma instituição da assistência social. Então, ao longo do dia, essas crianças vão fazer atividades de ateliê, de artes, vão ter aulas de música, vão ter aulas de teatro, esporte, grupos psicoeducativos com o setor de psicologia. Então, são diversas atividades que elas fazem nesse dia a dia, né? Legal. Nara, fala pra gente um pouquinho como é que, até para as pessoas entenderem, como é que eu cheguei. Não, como é que é o relacionamento do Instituto Borboleta Azul com essas instituições, né? Que você vê que são públicos diferentes e uma situação totalmente diferente.
e as duas, né, são parceiras do Instituto. Sim, cada uma no seu objeto, né, de atuação. Todos têm uma demanda de saúde mental muito grande para o acompanhamento individual, né, e especializado, né, orientado para a necessidade individual mesmo dessas pessoas. Então, tanto para o Mundo Aflora como para o Lar Sírio, a gente faz esse acolhimento no Mundo Aflora para ajudá-las nesse processo, né, de reintegração à sociedade, junto com uma série de outras atividades que o próprio Mundo Aflora continua fazendo. Então, a gente assume o atendimento psicológico individual dessas meninas, dessas jovens mulheres, né, para ajudá-las nesse processo. E no Lar Sírio, a gente atende, então, as crianças, os adolescentes e as suas famílias, também com a necessidade individual de cada um, porque lá dentro, embora tenha um setor de psicologia e seja feita uma série de trabalhos, o atendimento individualizado, né, para essa população não seria muito possível porque a demanda é enorme. Então, nós, Instituto Borboleta Azul, acabamos sendo onde a gente consegue absorver a demanda existente nas instituições para ofertar, de fato, o atendimento individual. Nós não fazemos atendimento em grupo, então a gente tem condição de trabalhar mais efetivamente o problema individual de cada uma dessas famílias ou dessas pessoas que chegam para a gente. Então é assim que a gente acaba atuando, né, seja com o Mundo Aflora ou como o Lar Sírio. Legal. Bom, considerar que o Instituto Borboleta Azul é parte da sociedade que dá apoio à iniciativa, né, de vocês. Mas aí, falando agora do Mundo Aflora, qual é o papel da sociedade, aí já generalizando, nesse processo que vocês estão aí empenhados, né? A gente entende que é dever da sociedade cuidar de todas as crianças e adolescentes, né? E garantir, exigir que todas elas tenham acesso aos seus direitos, que tenham seus direitos garantidos, né? Então, a gente entende que o nosso trabalho, ele vai trabalhando nesse lugar de entender onde estão as lacunas, quais são as necessidades, que tipos de violências até essas pessoas já viveram, né? Da sociedade, do Estado, de outras pessoas, enfim, para que a gente possa ajudá-las, escutá-las antes de tudo, né? E poder ajudar e direcionar para um melhor cuidado dessas jovens, desses jovens, né? Então, como sociedade, a gente está trabalhando junto, né, em conjunto com a família, por exemplo, e com a escola, que muitas vezes são lugares responsabilizados também por esses cuidados das crianças, mas que, na verdade, todo mundo que vê uma criança ou um adolescente em qualquer questão de vulnerabilidade ou situação de risco tem o dever de ajudá-lo, né, a encaminhá-lo. Com certeza. E, Anderson, qual é o papel aí? Vou mudar um pouquinho, porque a gente falou do papel da sociedade, né? Mas agora o papel das famílias nesse processo. A gente entende que é um papel de extrema importância, né? No sentido que, se a gente levar em consideração que a gente atua com crianças e jovens que estão passando pelo processo de formação, educacional e formação pessoal, né? Enquanto indivíduos que estão inseridos nessa sociedade. A família ela acaba exercendo um papel muito importante, porque a gente entende que é o primeiro núcleo de referência para aquela criança, para aquele adolescente, é o núcleo familiar, né? Então, tudo que vem se desdobrando, que vai se desdobrar ao longo da vida dessa criança, desse adolescente, está diretamente ligado com essa família, né? Seja uma família consanguínea ou não, né? Acho que é entender que o contexto e o significado de família vai muito além dessa questão consanguínea, por exemplo. Com certeza, Renato. Esse papel da família nesse processo, aí falando agora especificamente de quem está sendo atendido lá no Instituto Borboleta Azul, qual é esse papel da família nesse momento? Ele é fundamental, né? Porque, de fato, assim como o Anderson falou, a família é o primeiro núcleo, né, em que a criança está inserida como oportunidade para se desenvolver, para se perceber, né, fazendo parte de algo que vai além, anos mais tarde, enfim. Então, ela sempre está inserida nos atendimentos, né, quando a gente fala de atendimento com crianças ou com adolescentes. Então, faz parte, né, do atendimento infanto-juvenil atender a família. Então, eu brinco que eu falo, não é nem atendimento infanto-juvenil, é atendimento familiar, né, porque o psicólogo que acha que a família não vai fazer parte se engana.
Por outro lado, a gente tem uma realidade em que nem sempre a gente tem uma família responsiva às necessidades dessa criança ou desse jovem, né? Então, esse é um grande desafio, a gente conseguir fazer com que essas pouco responsivas ou menos responsivas estejam diretamente ali presentes nesse contexto, ao longo desse processo de psicoterapia. E no final, se assim, de fato existe uma família que é resistente por alguma razão, mas ao menos a criança ou o jovem, né, vem para o atendimento, a gente vai também trabalhar com o que a gente tem, né, tentando dar então aí condições dela se desenvolver, mesmo que haja essas questões. Então é fundamental, mas né, na realidade que a gente atua, nem sempre, né, a gente vai ter o melhor cenário para trabalhar. Então a gente vai trabalhar com o que é possível, mas considerando sempre a família ou responsável por essa criança, por esse jovem, como fundamental no seu processo de desenvolvimento, de autoconhecimento. Até porque aquela história, né? Assim, por mais que a gente consiga, né, desenvolver uma série de habilidades, mitigar uma série de questões, o núcleo em que ela vai estar inserida também é bastante responsável pela manutenção desses ganhos ou não. E aí a gente conta com a família ou com a instituição de origem para onde ela retorna, né, depois desses atendimentos, retorna, né, assim, no sentido de deixa de estar com a gente e volta para aquela situação. Enfim, então eu acho que sempre um trabalho conjugado, né? Todo mundo tem parte fundamental e corresponsabilidade nesse processo. Com certeza. Falar um pouquinho agora do papel da escola nesse processo, porque a família tem um papel relevante, até historicamente, né? A minha formação é psicanalítica. Tem uma brincadeira que eu tenho no Next do Freud, que se aperta, ele só fala uma frase: "Tell me about your mother." Alguém fala. Mas, enfim, eu digo, às vezes não é nem a família que está construída, mas é aquela família que você carrega na sua história ali, né? Que impacta, enfim. Mas eu queria mudar para a escola, o papel da escola, né? Porque a gente tem visto a escola como um ambiente muitas vezes até muito nocivo à saúde mental. Não é culpa da escola em si, não é uma questão da instituição, mas talvez do próprio momento de vida que está ali em torno dessa geração, né, que está compartilhando aquele momento. Mas enfim, queria ouvir você, Anderson, como é que você acha que é o papel da escola nesse processo de promoção da saúde mental? Olha, eu tenho percebido, né, na minha atuação lá no Lar Sírio, do quanto a escola pode ser uma instituição, pode ser um equipamento parceiro, né? No sentido de que é importante a gente pensar que hoje a criança, o adolescente, ele passa boa parte do dia dele na escola, né? No ambiente escolar ou nessas diversas outras instituições que também desempenham esse papel, né? Como o lar, por exemplo. Então, essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele acaba tendo mais tempo nessas instituições do que com a própria família, dentro da própria casa. Então, eu vejo que hoje a escola, ela desempenha um papel de acesso mesmo a essa criança, esse adolescente, de conhecer, talvez, nuances, conhecer características daquele indivíduo que talvez nem a família conheça, né? Não porque não quer, não porque não faz questão disso, mas por uma questão de logística de tempo, né? Hoje a gente sabe do quanto a gente trabalha, do quanto o nosso tempo é um tempo muito valioso. E os pais, as famílias dessas crianças também, né? Compartilham dessa falta de tempo, digamos assim. Então, a escola ela acaba desempenhando um papel, hoje, especialmente, um papel que vai além de educação formal. Educação no sentido de aprendizado, de letramento, de cálculos, vai muito além disso, né? Acho que a escola hoje ela exerce um papel de acesso a essa criança, acesso a esse adolescente, às dificuldades emocionais que ele tem. Então, hoje, a gente consegue conhecer muito esse adolescente, também essa criança, com relatos da escola, né? Acessando essa professora, esse professor, essa pessoa que está vinculada com essa criança, com esse adolescente no dia a dia, que às vezes eles nos trazem informações que a família não tem, que a família desconhece, né? Então ela acaba desempenhando muito esse papel de parceria hoje. Legal. E, Helena, eu fico escutando agora o Anderson citar, né, que falando que você receber pessoas que vêm de um ambiente que você conhece. Então, receber pessoas que você não conhece em um ambiente que você conhece, que é a escola.
E no caso de vocês, eu imagino que seja um pouco mais complexo, porque é receber pessoas que você não conhece num ambiente que você também não conhece, né? Eu acho que como é que é esse desafio de lidar com esse tipo de complexidade até? Dentro das medidas socioeducativas, né, que a gente atua dentro e fora, depois que elas saem, mas dentro das medidas socioeducativas, elas são obrigadas a estarem estudando. Então, assim, muitas delas só voltam para a escola porque estão lá dentro e isso é obrigatório, né? E aí acho que o que o Anderson traz é importante, porque o papel da escola vai além da questão do conteúdo, mas também de uma formação de cidadania, né? Enfim, de desenvolvimento humano, de viver em coletividade e tudo mais. Só que lá dentro elas têm a escola no mesmo lugar que elas vivem, que elas moram, com as mesmas pessoas que elas convivem. Então, de fato, é um outro cenário, né, do que quando elas estão aqui fora. E aqui fora a gente tem uma grande dificuldade relacionada à educação e à escola, que é a evasão escolar, né? A maior parte delas, muitas vezes, não quer continuar a escola quando estão aqui fora. Justamente porque a escola lembra muito vivências que elas tiveram dentro das unidades, né? Porque as escolas públicas aqui também em São Paulo, no Brasil, são cheias de grades, você também se sente presa. Então, muitas não querem voltar por questões de traumas. E muitas também não querem estar na escola porque precisam dar conta da vida, de trabalhar, não conseguem equivaler os horários e tudo mais. Então, a gente tem muita dificuldade de ter esse contato com as escolas, tanto porque elas evadem, mas mesmo as que estão nas escolas, tem até uma dificuldade das escolas aceitarem essas jovens depois que elas saem das medidas socioeducativas, né? Muitos centros de liberdade assistida relatam para a gente que quando elas estão acompanhando essas jovens aqui fora e elas vão falar com a escola por que a jovem não está indo, e a escola fala, não tem vaga. E quando entram em contato, por exemplo, com a Secretaria de Educação, tem vaga. E elas são entradas pressionadas, então elas já não se sentem pertencentes àquele espaço. Então não é um espaço que muitas vezes a gente consegue esse diálogo, porque essas jovens não são vistas como parte, né? E Nara, você sabe que são realidades totalmente diferentes, ambas super desafiadoras. Como é que o Instituto Borboleta Azul ele faz para assimilar, né, essas realidades tão diferentes? A gente, de fato, tem tratativas diferentes, né, Helena? A gente tem, junto com o Mundo Aflora, uma maneira de acolher essas meninas, com caminhos de processo, seja para quem a gente, né, então encaminha para o atendimento, mesmo na questão da supervisão. É um grupo seleto, né? A gente tem todo o cuidado de como fazer o acolhimento delas, justamente porque a gente conhece todos esses desafios da realidade delas, da história de vida delas, né? E das recém-vivências, né? Então eu sempre falo, né, que embora a gente tenha alguns parceiros, né, trabalhando, alguns no contraturno, outros com demandas mais específicas, o Instituto tem toda uma preocupação em pormenorizar, né, cada instituição, porque cada uma de fato vai ter as suas especificidades, as suas particularidades, né? Acho que hoje, com certeza, a que tem a maior especificidade é o Mundo Aflora, né? Então a gente tem, e desde o início, né, Helena, a gente sempre conversou muito de como fazê-las se engajarem mais no processo, entenderem melhor o processo. Então sempre numa parceria muito colaborativa no sentido delas ajudarem a gente, né, a como trazê-las para esse universo, entender o benefício, desmistificar aí essa coisa de mas eu vou contar para o psicólogo e ele então vai usar isso contra mim em algum momento. Então a gente está sempre pensando juntos, né, enquanto instituições, como melhorar o acesso delas ao benefício que a gente acaba ofertando. Mas acho que, né, ao longo desse período tem tido resultados bastante interessantes e positivos, né? Sim. Se você depois quiser contar um pouquinho, seria bem bacana. E vale todos os esforços que a gente faz, né, Helena? Acho da gente então entrar, né, e sair um pouco desse tema, porque a gente já estava falando das especificidades. Mas agora eu tenho certeza que eu vou falar de uma questão que quase que é consenso entre todos nós, que é
o que eu vou chamar de, muitas vezes, preconceito que a pessoa tem com o tratamento mental. Vou chamar de tratamento, não que a gente esteja relacionando isso diretamente com doença, por exemplo, né? Mas porque durante muito tempo se teve esse preconceito, né? De dizer, você vai no psicólogo, então você, sei lá, tem algum problema sério, alguma coisa desse tipo, né? Como é que vocês incentivam? Primeiro, isso acontece, mas como é que vocês incentivam para que as pessoas tenham acesso não simplesmente a tudo que vocês oferecem, mas também a medidas como a que o Instituto Borboletas oferece, que é de tratamento ou acompanhamento psicológico, ou como a gente queira chamar? Então, acho que esse é um grande desafio do nosso projeto, né? Então, o nosso pós-medida, o nosso programa de pós-medida, ele tem 3 pilares principais, que é o trabalho, a educação e o psicossocial, justamente porque a gente foi entendendo que não bastava oferecer oportunidades de trabalho e estudo para essas jovens, mas existia algo também que precisava ser trabalhado delas com elas, com as próprias histórias, para que elas pudessem se manter nesses espaços, para que elas se sentissem pertencentes também a esses espaços com sentido, né? Então, a partir disso, nesse pilar do psicossocial, a gente tem a nossa parceria com o Borboleta Azul, que oferece esse atendimento individual. E acho que o primeiro e grande desafio que a gente tem é a questão da confiança, né? Então, assim, acho que é importante trazer um pouco o recorte do público que a gente trabalha para contextualizar, né? Quem são essas pessoas e por que a confiança aparece tão forte, que a gente está falando, então, de mulheres e pessoas trans, a maior parte da periferia, mais de 60% delas se autodeclaram pretas pardas, mais de 50% dessas jovens em privação de liberdade, elas são mães, e elas são totalmente excluídas da sociedade, né? Então, elas não recebem visita quando elas estão lá dentro, elas são muito mais punidas por isso, então, elas são muito invisibilizadas. Então, o que a gente escuta muito dentro do nosso trabalho é uma dificuldade de confiar que as pessoas estão ali por elas e para escutá-las e para ajudá-las e para apoiá-las, porque elas muitas vezes nunca tiveram isso, né? Muitas delas tiveram e têm muitas relações não saudáveis, né? Então, muitas vezes é o primeiro contato com relações saudáveis, no sentido de troca, reciprocidade, que elas têm. Então, a gente já escutou, por exemplo, de um dos jovens que a gente acompanha, que ele falou assim, o projeto foi muito importante para mim, né, quando acabou o acompanhamento dele, porque a questão do trabalho, a questão da educação, mas mais importante para mim foram as relações que eu construí aqui dentro. Porque aonde eu moro, da quebrada que eu vim, ninguém chega com um bolo de graça para você. E se chega, tem veneno. Né? E aí, o que ele quer dizer com isso? Assim, ninguém está ali porque quer estar ali por você. E se está ali, vai usar isso contra você depois, isso vai virar uma troca de favores, vai virar uma fofoca, enfim, alguma coisa assim. Então, a gente entende que o principal, primeiro grande desafio que a gente tem que trabalhar é essa construção de vínculo, né? Então, a confiança e a desconfiança andam muito juntas e a gente entende que isso leva tempo. E acho que é importante trabalhar, inclusive, as próprias escolhas dessas jovens, quando a gente está falando em confiar, em construção de vínculo, né? Não no sentido de que todo vínculo elas têm que confiar, mas dá para elas a oportunidade delas irem percebendo em quem elas querem confiar, em quem elas podem confiar, em quem... E isso é uma escolha, uma autonomia, que é importante trabalhar com essas jovens, né? Então, acho que esse é o nosso grande maior desafio, assim, para isso. E o que a gente pode fazer com isso, né? O que a gente faz para trabalhar a confiança? Eu acho que é se mostrar atento. Muitas jovens que a gente atende, elas vão testando limites. Então, você vai me abandonar ou não vai? Porque tem muitas histórias de abandono. São muitas jovens que, em muitos momentos, já se sentiram muito abandonadas. Então, elas vão testando, elas vão faltando, elas vão sendo um pouco mais incisivas e elas vão vendo até onde as pessoas aguentam. Né? E permanecer ali e ajudar elas a darem nome para tudo aquilo que elas estão vivendo, que elas estão fazendo, que elas estão trazendo,
vai fazendo aí um giro na relação que vai trazendo para elas uma outra relação com essa possibilidade de espaço de cuidado com elas, né? E aí acho que um segundo desafio que a gente tem é que, dentro das medidas, a maior parte delas nunca teve espaço, antes disso, né? A maior parte delas nunca teve um espaço para olharem para si e trazerem nomes para os seus sentimentos, fazerem terapia e tudo mais. Elas estão sempre tendo que dar conta das questões concretas da vida, né? Da sobrevivência. Então, dentro da medida, muitas vezes, é a primeira vez que elas têm contato com uma psicóloga, uma assistente social, no sentido de um cuidado, de uma relação. E só que dentro da medida, essas duas profissões, né, elas têm um lugar que é muito importante de construção de plano individual de atendimento, de planejamento de futuro, mas, ao mesmo tempo, é a partir desse contato com essas profissionais que os juízes recebem relatórios delas lá dentro. E isso vai definindo o tempo que elas vão ficando, se elas já vão poder sair logo, se elas vão ter que ficar. Então, de certa forma, elas trazem que elas se sentem um pouco traídas nessa relação, porque isso pode ser usado, o que elas trazem pode ser usado contra ou a favor delas. Então, elas trazem, eu prefiro falar o que querem ouvir do que realmente o que eu estou vivendo, né, e o que eu estou sentindo. Então, desconstruir isso aqui fora também como um lugar de sigilo, que ninguém vai ter acesso, que não vai ser usado contra ela, que é um espaço para ela, também é um outro grande desafio do nosso trabalho. Antes do Anderson, então, entrar nessa questão das dificuldades dentro do Larcírio, Inara, eu estava pensando exatamente nessa questão, porque acho que todo o processo vai começar igual, com desconfiança, né? Até você conseguir avançar a um ponto realmente ali de diálogo verdadeiro, de abertura de entrega. Esse é um desafio grande junto com esse perfil específico. Eu acho que esse é um perfil bem específico, né? Eu acho que não que isso não exista em outros cenários, em outras realidades, mas acho que é diferente, né? Assim, um dos nossos papéis hoje, né? Quando a gente vai para as instituições parceiras, né? Ou pelo menos as que trabalham com contrato escolar, onde a gente vai, né, contar para eles, né, que tipo de benefício a gente está trazendo, para eles poderem, né, usar isso para o desenvolvimento deles, da família, etc. e tal. Eu sei que tem uma preocupação em trazer o discurso de que, assim, não existe alguém com problema ou sem problema. Todo mundo tem problema de diferente ordem, de diferentes tamanhos, por razões diferentes, mas problemas são grandes desafios que a gente tem e todo mundo passa por isso. Para tentar desmistificar um pouco a ideia, né, de que assim, então você vai no Instituto Borboleta Azul porque tem problema, eu não vou, então eu não tenho problema. Então, um dos nossos pilares também é entender que a gente não quer só estar na intervenção, a gente quer poder ofertar isso para todas as pessoas da instituição, por exemplo, né, trazendo a ideia do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, porque é isso que vai preparar as pessoas melhor para a vida, né? Para estarem melhor inseridas no mundo e serem mais produtivas do ponto de vista funcional mesmo, né? Agora, é lógico que todo o processo terapêutico, ele passa por um vínculo de confiança, no mínimo, senão a gente pode até fazer alguma coisa, mas sem a profundidade que a gente precisa para que aquilo, de fato, tenha um efeito... Que é o que ela citou, né? Vou falar o que você quer ouvir, não? Porque... Exato. Então, por isso que, neste caso específico, a gente tem uma tratativa diferente. A gente põe profissionais mais experientes, que tenham uma noção mais clara, né, de todos esses desafios para a gente conseguir quebrar isso logo no início, pensando que é um atendimento breve de 12 sessões, então não dá para esperar chegar até a 10ª para poder construir o vínculo, né? Uhum. Então, claro, tem uma série de desafios, eles são constantes, eles continuam, mas eu acho que a gente foi afinando algumas coisas nesse sentido que permitiram uma boa parte conseguir aproveitar, né, este processo. A gente tem resultados com elas diferentes do resultado que a gente tem com as outras instituições, né, quando a gente pensa em indicador, mas dentro do cenário delas, né, são indicadores que a gente pode entender também bastante interessantes, bastante nível de complexidade. Isso, exato. E esse tempo, né, que a gente chama de rapport, para construir essa relação de vínculo, assim, tem muito mais também, e as pessoas esquecem de falar isso, do profissional que está recebendo, não é só de quem está chegando, né?
mas o como que eu lido com quem está chegando também vai definir o quão rápido ou não rápido este processo pode ser estabelecido, né? Então, acho que tem as duas pontos, por isso que eu falo, né? Assim, é todo mundo junto, né? Por uma mesma razão, trabalhando em conjunto. É uma engrenagem, né? Que se uma parte, né, estiver parada, roda. Então, todo mundo tem que estar rodando, mas eu acho que cabe ao profissional, e eu falo isso porque eu faço isso ainda todos os dias da minha vida, é isso, né? Como é que a gente liga esse motor? A gente tem que dar um jeito de ligar, né? Então, é isso que a gente está ensinando para os alunos quando eles chegam para fazer os estágios com a gente, é isso que a gente, né, discute em supervisão, quando alguém fala, olha, mas é muito difícil, a pessoa não se abre, a pessoa não fala, tá bom, qual que é a tua técnica? O que você vai fazer com isso? Se ela tivesse tudo isso pronto, talvez ela não precisaria estar aqui com a gente, né? Então, acho que não é só o lado do paciente, mas é o preparo também do profissional em fazer as coisas acontecerem e abrir esse processo, aí, esse caminho. Sim, Anderson. E também é um desafio você indicar o acompanhamento, né, psicológico, como é esse diálogo com as famílias, eles ainda têm receio, como funciona isso lá no Larcírio? É um processo de, realmente, como a gente tem falado aqui, de sensibilização. Muitas vezes a família vem pedindo, solicitando o atendimento para o filho, né, para a criança, para o adolescente. Mas foi como a Nara bem disse, o atendimento com uma criança, com um adolescente, vai além de um atendimento só com eles, é um atendimento familiar, né? Então, existe esse grande desafio de realmente sensibilizar todo mundo que está em torno dessa criança, todo mundo que faz parte da vida e da vivência dessa criança. E uma coisa, né, pegando muito do que a Helena disse, me fez pensar também, do quanto tem em comum se a gente pensar que são públicos em situações diferentes, em realidades diferentes, mas que compartilham da vulnerabilidade, né? Sim. A vulnerabilidade social. E a psicoterapia, historicamente falando, é um ambiente que não é para todo mundo, né? Ao longo de toda a história da psicologia, no mundo e no Brasil, é uma profissão, uma coisa que não é para todo mundo, nunca foi acessível para todos. E a gente está fazendo aqui justamente isso. Tornar o acesso à saúde mental, tornar o acesso à psicoterapia algo de fato acessível, algo democrático. Mas, como a Helena falou, a gente precisa entender o quanto aquilo faz sentido para aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade e que nunca sequer pensou na possibilidade de fazer uma psicoterapia. Então, o que eu vejo, por exemplo, lá no lar, é muito um movimento das famílias de solicitarem para os filhos. Mas quando existe a implicação delas nesse processo, elas entendem que talvez não faça sentido para elas, né? Porque elas vêm de uma outra realidade, elas vêm de uma outra época. Hoje, dependendo da criança, do adolescente, a psicoterapia é algo muito mais acessível, faz muito mais sentido para a realidade dele. Mas para a mãe desse adolescente, para a avó dessa criança, não faz, não tem o mesmo sentido. Então, trabalhar, atuar com essa criança implica atuar com essa família. E aí esse processo de sensibilização vai desde lá, né? A gente pode até encaminhar o seu filho, a gente pode encaminhar o seu neto, mas como que a gente faz isso em conjunto, né? Quando ele estiver lá no Borboleta sendo atendido, ele vai ser atendido no Larcírio, ele vai ser atendido na sede do Borboleta Azul. Como que é essa dinâmica? Como que você, enquanto família, pode contribuir para esse processo? A psicoterapia ela vai além dos 50 minutos semanais, sem dúvida, né? Ela é um processo que é no dia a dia com aquela criança. Por isso que é importante essas parcerias com todas as redes, né? Com a escola, com o contraturno, com as instituições, com o Instituto Borboleta Azul. Justamente por isso, porque a gente precisa olhar para todas essas nuances quando se pensa nesse acompanhamento, né? E aí o grande desafio é justamente esse, é sensibilizar de que é preciso que todos façam parte e o quanto aquela pessoa, aquela família, aquele adulto por trás daquela criança entende que ele pode, que ele deve fazer parte desse processo. Como a Nara também disse, existem famílias que não se sentem pertencentes a esse processo, né? Elas não compreendem. Então, o desafio também é sensibilizar eles. Sem dúvida. Nara, não sei se você tem a resposta, mas mesmo assim eu vou perguntar. Como que a gente desmistifica essa questão do acompanhamento psicológico? Você vê que tanto no perfil do Larcírio ou da Flora, a gente tem o mesmo desafio, né? Que é receber, estimular que essa pessoa venha, por mais que muitas vezes a família indique,
a própria família indica, mas assim, não é para mim, velho. Você sempre tem uma restrição. Eu não sei se eu tenho essa resposta, tá? Mas eu acho que, de fato, ainda bem que a gente, né, já está falando mais sobre saúde mental, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente fala muito em saúde mental, eu acho que a gente ainda também tem um ideal, né, de que o certo ou o bom é não estar doente, é não estar triste. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem alguns avanços, a gente tem algumas condições que ainda não contribuem para o desenvolvimento dessas condições. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o que a gente, né, eu entendo que é importante fazer é trazer a humanidade de todos os seres humanos, né? A naturalidade da gente se entristecer, da gente ficar ansioso de uma determinada situação, da gente poder se reconhecer como pessoas não perfeitas, né? Quando a gente coloca dessa maneira, né, dizendo que tudo bem a gente não funcionar sempre super bem o tempo inteiro, as pessoas começam a entender que nós somos passíveis de falha, de erro, seja lá no quesito que a gente estiver falando. Então, quando eu digo, né, eu não lembro se o Anderson estava no Larcírio essa época, que eu fazia bastante sensibilização com as famílias, né, muito que eu dizia, que eu levava, né, e isso é um lema que a gente faz o tempo inteiro, é isso, né, não existe alguém com problema ou sem problema. Ah, mas para você é fácil dizer, porque você é branca, eu não tô dando uma valoração aqui, né, de quem tem mais ou menos problema, mas desafios todo mundo tem. Tem pessoas que realmente têm uma condição interna maior, né, mais estruturada para lidar com esses desafios. Tem gente que tem menos, né, não só por uma questão interna, mas às vezes até pelo entorno, pelo ambiente em que está inserida. Mas isso faz parte da vida de todo mundo. Então, se pudermos ter uma condição de desenvolvimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidades, de competências que vão te tornar alguém mais funcional no mundo, em todos os quesitos, ou na maior parte, né, ou na maior parte das esferas da vida, todos seremos mais estruturados e consistentes, inclusive para lidar com esses desafios que não vão acabar mesmo que eu melhore, né? Porque a vida vai tendo uma série de coisas que vão acontecendo ao longo da vida, né? Então, eu acho que a ideia é essa, trazer a humanidade das pessoas. Eu acho que a gente vive ainda um mundo do artificial, né? Como se a ideia fosse não ter nada, né, que indique uma fragilidade. Mas o ser humano é frágil. Veja como as pessoas morrem. Olha como elas são frágeis, né? Então, acho que é um pouco isso, é trazer o que está todo mundo tentando esconder. Sabe? Acho que esse talvez possa ser um caminho. Fala aí, Léo. Ô, Nara, eu acho que tem um lugar também, né, que às vezes as pessoas acham que a terapia é um lugar só para falar sobre os seus problemas ou sobre seus traumas, né? Então, a gente escuta muito isso das jovens que a gente atende. Ah, não, página virada, eu não quero lembrar dessas coisas, vida que segue, né? Só que eu acho que é também trabalhar um pouco como elas estão carregando isso ainda, mesmo que não falando, né? E que dá nome pode ser até libertador nesse sentido, né? E também trabalhar, que nem você falou, habilidades, potências. E acho que, só para trazer um dado legal, assim, que apesar dos números, né, com o Mundo Aflora não serem os maiores, que nem você trouxe de indicadores, quando elas vão participando mais desse pilar psicossocial, a gente teve indicadores no final do nosso programa que 80% das jovens saíram dizendo que tinham mais habilidades de lidarem com a sua saúde mental e mais de 60% trazendo uma melhora na autoestima. E acho que tem esse lugar, né? Então, acho que poder falar sobre a sua história e se conhecer não é só um lugar do sofrimento, da dor, né? Do reviver, que também tem, mas também de ir se conhecendo e se valorizando de outro lugar, né? Sem dúvida. Né, Lili? Então, aproveitar que você está colocando isso, como é que a gente ajuda a desmistificar essa questão do atendimento? Você é psicóloga também, vai ser mais fácil também para responder, ajudar a gente a responder essa pergunta que eu diria assim, um desafio não simplesmente para a saúde mental, um desafio para a saúde. Como é que o que a gente pode fazer para desmistificar essa questão?
Eu acho que, assim, tem um lugar de escuta atenta também a essas fantasias, ao que vai construindo essa questão mais mística, né? É importante para a gente podendo entender e também até flexibilizar o nosso atendimento como psicólogas para se adequar também ao que essas fantasias, esses imaginários trazem, né? E acho que tem um lugar muito legal que a gente encontrou também nas nossas conversas, que nem a Nara falou, né? Tem um lugar de quem atende, de quem é atendido, e para isso a gente buscou alguns caminhos. E para quem é atendido, por exemplo, a gente construiu dentro do Mundo Afora, uma oficina de desmistificação da terapia. Então, a gente se reúne, a gente traz situações concretas e reais, mas não daquelas pessoas, de uma historinha, porque é mais fácil a gente falar e encontrar soluções para os outros. Sem dúvida. E então, assim, a fulana tá passando por isso, ela, por exemplo, ela sente que ela tá usando muita droga, ela tá com essa questão, ou na família ela tá sentindo isso, e disseram para ela procurar terapia. E aí a gente traz para discussão. Por que seria importante ela buscar terapia? Por que a terapia ajudaria? Isso em grupo. E aí, em grupo, elas vão discutindo e podendo também ouvir de outros pares, né, de outras pessoas da mesma idade, das mesmas vivências ou vivências parecidas, o que elas vão vendo de pontos diferentes. Aí uma fala, mas eu já fiz terapia e foi assim. A outra fala, nossa, eu sempre achei que fosse assim. Então, para ir desconstruindo um pouco esse lugar através dos pares, tá sendo muito interessante, foi algo muito legal que a gente conseguiu construir. E do lugar também de quem atende, desse lugar, da gente poder fazer sensibilizações, formações e trocas, para a gente conversar sobre o recorte desse público que a gente trabalha, né? Porque, por mais quando a gente fala de saúde mental, ele é um tema que toca todo mundo, como a Nara trouxe, ainda assim não tem como a gente desconsiderar os recortes de contextos e atravessamentos, né? Então, eu acho que é muito rico isso que vocês têm também, de dar uma atenção para cada tipo de público que vocês vão atendendo, porque isso vai trazendo uma possibilidade de formação para o profissional, que não é só uma formação para o profissional, né? Mas é para poder ir construindo, assim, e aproximando esses dois lados e desmistificando um pouco esse lugar. Assim. Legal. Anderson, você também é psicólogo, então vai nos ajudar aqui nesse diálogo sobre como desmistificar o atendimento. É um grande desafio, né? Eu compacto muito com o que a Helena e a Nara trouxeram. E acrescento que eu imagino que o acesso, você conseguir acessar a pessoa dentro daquilo que ela entende como processo terapêutico mesmo, né? De aproximação. Aproximação no sentido de, o que você imagina? Como que é para você estar aqui? O que você sente? Porque, às vezes, a gente acaba recomendando, a gente acaba indicando, porque a gente entende que aquela pessoa talvez precise, que faça sentido. Mas e o quanto que esse sentido faz, de fato, para aquela pessoa, né? Acho que desmistificar o processo terapêutico é poder entender como que a pessoa que está passando pelo processo terapêutico entende o que é esse processo terapêutico. Como que aquilo chega para ela? Como que aquilo acessa ela? E aí a gente consegue, de fato, talvez, né, não é nem de fato, mas talvez a gente consiga acessar para aquela pessoa dentro do que ela imagina ser o processo terapêutico e entendendo e construindo. Eu acho que cada processo terapêutico tem a sua particularidade. Cada paciente, cada acompanhado, assim como cada profissional também, né? Psicologia, a gente bem sabe, é, assim, gigantesca em ramo de atuação, em ramo de pensamento. Existem muitas formas de se fazer psicologia hoje, né? Então, também entender com a pessoa e construir com ela esse processo terapêutico, né? Processo terapêutico breve, talvez a gente não tenha tanto tempo para isso, mas eu imagino que também dê, né? Através de técnicas, de manejo do próprio profissional, de ir construindo e estabelecendo esse processo com aquela pessoa, né? Cada um vai manejar de uma forma, né? Eu mesmo sendo o mesmo profissional, eu vou atender o paciente de forma diferente que eu vou atender o outro, porque a demanda é outra, o encontro é outro, a afetação é outra. Sim. Sabe que eu acho que tem uma coisa que também é importante, né, dizer? A Helena falou algumas vezes algo que é muito importante, né? Que o Anderson também acabou de dizer. O quanto que aquela pessoa entende de fato que é aquilo,
quando nunca nem ela pensou a respeito ou que existia isso disponível no mundo, né? Porque isso estava tão longe da realidade dessas pessoas às quais a gente atende. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Porque, assim, se ela de fato vai se inserir num processo terapêutico ou não, o segundo momento. O primeiro momento é a gente mostrar que existe algo para cuidar desse outro algo que ela também não sabe exatamente o que é, porque nem todo mundo sabe o que é saúde mental, né? Para que serve, o porquê é tão importante, o porquê que isso contribui. Se come com farinha. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que esse é um processo realmente assim anterior, né? Das pessoas descobrirem, né, que existe algo, né, que pode ajudar aspectos que nem elas sabem nomear, né? Então, acho que todas essas iniciativas, né, de falar sobre saúde mental, de levar saúde mental para ser debatida nas escolas, transformar isso em política pública, isso é muito importante, porque ajuda a gente nesse processo de fazer as pessoas entenderem que elas podem ter a oportunidade de serem submetidas a um processo como esse e começar a ter uma série de outras oportunidades da vida também, né? Aproveitar e só falar de um tema que eu acho relevante, porque o Instituto ele não atende pessoas que chegam do nada, digamos assim. Não somos uma instituição de porta aberta. Exatamente, Exato. porque precisa desse encaminhamento. Eu acho que essa questão não é de entabular um perfil para mandar, não. É uma questão de ter um relacionamento, porque passa por confiança, passa por uma série de questões, inclusive de preparação. Né? Fala um pouquinho sobre essa ligação, digamos assim, que se busca criar com essas instituições e a importância de usar esse modelo de indicação para que até a psicoterapia breve realmente possa ser considerada exitosa. Eu acho que, assim, qualquer instituição, né, precisa se assegurar de algumas condições para poder trabalhar da melhor maneira possível, né? Quando a gente né, diz que a gente não é uma instituição de porta aberta, porque a gente precisa ter com quem compartilhar responsabilidade. Com quem que eu compartilho responsabilidade se qualquer pessoa chega, é atendida por qualquer pessoa. Então, assim, não é assim que funciona, né? Assim, tem que ter um caminho, né, que garanta esse direito, né? E aí parte disso é via pública, SUS, mas aí ela está ligada ao Ministério da Saúde, uma série de condições que fazem essa corresponsabilidade existir. Nós aqui, como instituição, a gente não está vinculado a essas condições para podermos abrir a porta, né? Então, é importante que a gente tenha, assim, as parcerias para garantir que o acesso seja de forma compartilhada em função da responsabilidade que a gente exerce, né? A gente está falando de crianças, a gente está falando de adolescentes, a gente precisa que essa família assine um termo de consentimento para que ela, né, faça a psicoterapia, enfim. Então, a gente tem uma série de documentações que ateste, né, a conformidade com a qual a gente trabalha para fazer as coisas acontecerem de fato da maneira correta, né? Imagina, se a pessoa tem alguma, sei lá, no atendimento presencial, porque do mesmo jeito que eu tenho que ter essa conformidade para receber os pacientes, eu também tenho que ter a mesma conformidade de quem vai atender em nome do Instituto Borboleta Azul, ainda que esses voluntários sejam responsáveis pelos seus casos. Então, assim, você imagina, se alguém me passa mal num atendimento dentro do Instituto Borboleta Azul e eu não sei de onde vem, por que veio, eu recorro como, eu me responsabilizo como, né? Então, eu acho que essas situações criam conformidade, segurança, né, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho da forma como a gente se propõe. Acho que é isso. Eliana, acho que talvez a melhor expressão seria a união faz a força. Ou seja, é de dar as mãos a outra instituição, se conectar com ela e buscar junto, promover essa entrega final. Né? Vocês estão linkados, além do Instituto Borboleta Azul, com mais que instituições? Como é que vocês, operacionalmente, como é que vocês funcionam? Tá. A gente gosta bastante de falar, né, que a gente não gosta de chover no molhado, assim. Então, a gente gosta muito de trabalhar em rede. O Mundo Afora só existe porque a gente trabalha em rede, porque existem outras instituições que fazem o trabalho de excelência também, né, nesses pontos que a gente também vai atuando com as jovens. Então, o nosso principal foco, inclusive nos nossos projetos,
é trabalhar em rede, né? Então, a gente acredita muito nesse lema que a união faz a força. E aí, dentro das unidades, a gente vai contando com parceiros, tanto como instituições, como parceiros, pessoa física, assim, indivíduos, para trazerem possibilidades que a gente fala de jogar sementinhas das meninas lá dentro para elas poderem semear. Então, a gente leva possibilidade de trabalho socioemocional com elas, de direitos humanos e também de habilidades para trabalho, né? Para elas conhecerem mais de si lá dentro e poderem usar essas ferramentas aqui fora. Então, a gente está sempre contando e recebendo parceiros, então, enfim, pessoas que acham que possam contribuir de alguma forma também. A gente está sempre aberto a receber essas pessoas, né? A gente tem parceiros como o Amadorismo lá dentro, Carlotas, Nossa Arena, que faz jogo de futebol, então muitas jogam muito bem e quando estão aqui fora elas têm a possibilidade de continuar jogando, às vezes até se profissionalizarem, né? Enfim, então essas são algumas das nossas parcerias lá dentro. E aqui fora, como eu disse, dos nossos eixos de atuação, né, os 3 eixos e todos permeados pela questão da garantia de direitos. Então, além de a gente trabalhar com institutos como Borboleta Azul para o pilar psicossocial, a gente trabalha com parceiros também, como, por exemplo, a Surf Telecomunicações, para ajudarem a gente com dados móveis, porque como a gente atende pessoas que estão espalhadas pelo estado inteiro de São Paulo, o nosso programa tem que acontecer a maior parte remota. Então, a gente precisa ter um contato e garantir que essas pessoas, por exemplo, possam acessar a terapia, possam acessar o contato com a gente. Então, a gente conta com parcerias assim, a gente já contou com parcerias como a HP também, para construir um aplicativo para o nosso uso, né? E a gente também vai, no pilar do trabalho, contando com parcerias de várias empresas, já contamos com parceria de Albert Einstein, por exemplo, também, para a abertura de possibilidades de vagas para as pessoas que a gente acompanha. E na questão dos direitos humanos, na garantia de direitos básicos, na verdade, a gente vai sempre trabalhando na rede dessas jovens que a gente está atuando, né? E acho que é um grande desafio, porque cada uma delas está em um lugar. Sim. Então, mas a gente sempre busca contatar a rede assistencial, a rede de saúde, a rede da educação, em cada um desses lugares que elas estão, para a gente poder... eu entendo que quando a gente trabalha com a União Faz a Força, né, quanto mais pessoas, mais instituições estão ali para aquela pessoa, a gente consegue contemplar um olhar mais total daquela pessoa, porque às vezes ela se abre ou traz uma coisa para uma instituição, para uma pessoa que para outra não traz. Às vezes a gente está tendo uma convivência com ela que a gente não consegue enxergar tal coisa, como o Anderson trouxe que a escola traz para eles também, né? Então, eu acho que poder contar com uma rede, e mais do que tudo, essa rede poder ser parte das relações que essa pessoa pode contar na vida dela, é muito importante. Então, quanto mais pessoas a gente apresenta para essa pessoa como uma rede, mais fortalecida ela está. Legal. Anderson, quer falar para a gente um pouquinho desse modelo operacional do Larcílio? As parcerias, além do Instituto? Sim. Como eu falei, o LAR hoje é uma instituição da assistência social, então a gente também busca essa garantia por direitos, né? Então a gente entende nesse olhar, nesse cuidado psicossocial. Então hoje, além do Borboleta Azul, que é a nossa maior parceria em relação à psicoterapia, em relação ao acompanhamento psicológico e acesso à saúde mental, nós temos também algumas parcerias de profissionalização das famílias, né, e dos próprios adolescentes também. Então temos parceria com o Sebrae, temos parceria com o Espro, que ajudam a gente, auxiliam a gente nesse acompanhamento familiar, que a gente, diariamente, a gente atua com as crianças e com os adolescentes. Mas a ideia também é que a gente possa trabalhar a autonomia dessa família, da família como um todo. Então a gente também faz ações responsáveis com as famílias dessas crianças. Vai muito além das atividades diárias com as crianças lá dentro, né? Muito bom. Bem, eu acho que a gente sempre fala de saúde mental, a gente fala de um tema que é muito sensível. Então, a ideia aqui, obviamente, não é nem ser superficial, muito menos também aprofundar tanto ao ponto de tornar inacessível esse diálogo. Então, a ideia aqui é conversar, é trazer um pouco
a mais desse tema. Eu acho que vale a pena a gente voltar aí, Nara, Sem dúvida. um episódio para aprofundar melhor tanto o Larcírio quanto o mundo da flora. Eu acho que a gente tem aqui bastante elemento para a gente explorar mais. E o nosso propósito aqui é ajudar vocês também, né? Mas ajudar cada pessoa que chega no Instituto. A gente sabe da importância dessa pessoa para a sua família, sempre falar para ela mesma, mas no ambiente em que ela está ali inserida. E eu acho que todo mundo que está aqui vendo, escutando, também pode ajudar. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que as pessoas podem ajudar o mundo aflora nesse gigante desafio que vocês têm aí. Bom, acho que tem algumas possibilidades de formas das pessoas somarem, né, com o nosso trabalho. Então, dá para se voluntariar, para fazer atividades, tanto lá dentro quanto aqui fora. Oferecer oportunidade de emprego, de educação, né? A gente tem também no nosso pós-medida um programa de amadrinhamento. Então, amadrinhamento de sonho. O que é isso, né? Cada uma das jovens que a gente atende tem os seus próprios sonhos, né? E a gente trabalha muito nessa individualidade, a gente escuta o que cada uma busca. Então, a gente tem muito cuidado e a gente aposta muito no amadrinhamento de sonhos, que é a gente apresentar esses sonhos que existem e pessoas poderem apoiá-los, né? Seja de forma institucional, seja de forma financeira. A gente está tendo a primeira menina que a gente conseguiu ajudar, né, nos últimos anos, desde que existe o pós-medida, a finalizar o curso de direito dela. Legal. Sim. Então, ela está se formando esse ano, apresentou o TCC e tudo foi possível porque teve uma madrinha que topou financiar, pagar, apoiar financeiramente ela nessa caminhada. A gente já teve pessoas que se formaram barbeiras, temos outras que estão estudando psicopedagogia. Então, tudo isso com um programa de amadrinhamento. Então, é algo que a gente aposta muito e quem quiser aproveitar e somar, porque a gente sabe que nem sempre as pessoas conseguem se voluntariar com tempo, mas às vezes podem se voluntariar financeiramente, enfim, se tocarem por um sonho, enfim, e poderem somar. E ideias de oportunidades e de oficinas aqui fora também para desenvolver habilidades para o mundo do trabalho e para acessos à educação, por exemplo, oficina de orientação profissional. Legal. E Anderson, como é que o pessoal pode ajudar aí o Larcírio Pro Infância? De diversas formas também, em mão de obra, com trabalho voluntário, em captação de recursos, sejam recursos financeiros ou não, né? Nós, por exemplo, disponibilizamos para algumas famílias que a gente entende que tem uma vulnerabilidade maior, cestas básicas, por exemplo. Nós também temos um bazar dentro da instituição que a gente recebe doações de roupas, de brinquedos. Alguma parte a gente disponibiliza para as famílias, também para as crianças. Outra parte a gente disponibiliza para venda, para captar recursos também. Então, no nosso site tem um campo de seja um doador, que dá para você ser um doador tanto como pessoa física como pessoa jurídica, dispor de recursos financeiros, ou também disponibilizar de tempo com o trabalho voluntário lá dentro da instituição ou fora. Eu tenho um pedido também para compor. Eu ia jogar exatamente para você agora. Não, sabe por quê? Tanto com o Larcírio como com outras instituições que a gente tem em parceria, é sempre um desafio o transporte para as pessoas chegarem ao Instituto Borboleta Azul para fazerem psicoterapia. Algumas vezes a gente consegue disponibilizar o voluntário para ir à instituição de forma presencial, mas isso não é em grande quantidade, porque obviamente que a gente tem muito mais voluntários para o atendimento online. Então, quem quiser contribuir também né, com uma verba para, né, garantir o transporte das pessoas do lar até o Instituto Borboleta Azul ou de todas as outras instituições aí que a gente conversa, seria muito bom também. Legal. Eu ia jogar para você para falar um pouquinho dessa questão do voluntariado no Instituto Borboleta Azul, né? Porque, afinal de contas, ele vive disso, né? Ele precisa desse voluntariado, né? Sim. Então, como é que as pessoas podem acessar o Instituto para se voluntariar, especialmente no caso de psicólogos, seja formado em formação,
e para outros públicos? Sim, os alunos, né, que a gente comentou no episódio anterior, né, que a gente tem parceria com 2 universidades, a FUI e o UNB, então a parceria com a universidade, onde a gente recebe os alunos de último ano para fazerem o estágio clínico externo, né, obrigatório para a formação deles. Então, eles acabam fazendo no Instituto Borboleta Azul. A gente não tem parceria direta com o aluno, então, até agora, por enquanto, eles podem vir, se vierem, ou da FMI ou da Universidade em Morumbi. Todos os profissionais, né, já formados, então, eles podem se candidatar para o nosso processo seletivo. A gente tem um processo rigoroso, justamente por conta, né, da complexidade e da qualidade que a gente tanto preza para os atendimentos. Então, a gente faz isso ao longo do ano, tá? Eles acontecem geralmente em janeiro e agosto, e temos mais um dentro desses períodos mediante a demanda. Então, quanto mais gente puder participar, melhor, porque com isso a gente, né, oferece para mais pessoas ainda e começa a abrir as outras frentes para não só trabalhar na intervenção, mas na prevenção e promoção de saúde também, como eu falei aqui agora há pouco. Então, todo mundo que se interessar pode ligar, né, lá no Instituto, pode acessar o nosso site, tem lá um campo para colocar sua intenção de voluntariado ou diretamente se inscrever no processo seletivo no próximo que ocorre. Legal. Gente, eu acho que vocês mereciam aplausos em pé, porque é um trabalho realmente fundamental, e eu diria que é super importante. Acho que vai transformar vidas, como já tem feito. A gente espera que dentro do Instituto a gente possa continuar apoiando vocês. Então, sigam firme, né? Estamos juntos nessa. E para você que está aí nos ouvindo, nos vendo, você pode visitar e conhecer melhor Larcírio, Mundo Aflora e Instituto Borboleta Azul também nas redes sociais, na internet, para participar, saber como pode ajudar. E eu me despeço aqui agradecendo, então, a participação de vocês, né? Mais uma vez, parabenizando pelo trabalho que vocês realizam, e contem com o Instituto Borboleta Azul aí para seguir nessa difícil, mas honrosa jornada e tão importante, se tratando de cada pessoa que faz parte disso, não é isso, Ana? E com certeza, para mim é muito especial ter vocês 2 aqui com essa parceria já de longa data, né? Acho que nossa parceria tem o mesmo tempo quase da existência do Instituto Borboleta Azul, embora minha parceria com o Larcírio é bem anterior a ela, como pessoa física, não como instituição. Então, para mim, é super especial estar aqui com vocês e continuar junto nessa honrosa jornada, como você acabou de dizer. Obrigada, Helena. Obrigada, Anderson. Obrigada. Até a próxima.